Olá, irmãos, meu nome é Janaína e eu queria falar um pouquinho com vocês do que Deus ministrou ao meu coração. Esse tempo de pandemia, né, a gente está cada um na sua casa, afastado um dos outros, de corpos, né, mas graças a Deus a gente tem um meio de comunicação, a gente tem internet, telefone para fazer com que a gente fique próximo, né. Mas mesmo assim, mesmo com os meios de comunicação, ou mesmo quando nós estávamos nos relacionando, às vezes vendo sempre, todo domingo na igreja, ou vendo de vez em quando alguém, um amigo, alguém, a minha pergunta é, a gente abre realmente o nosso coração? A gente realmente se expõe? A gente realmente tem o outro, né, como um relacionamento? É claro que a gente não vai ter um relacionamento com todos, né? A gente sabe disso. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente às vezes se relaciona de sair para lanchar, de bater papo, de conversar sobre várias coisas, mas a gente não abre o nosso coração. A gente vive sozinhos, né, numa solidão. Não solidão de eu estar só sem nenhuma pessoa ao meu lado, mas na solidão interior, de eu não abrir nada do que senta aqui dentro para ninguém, de falar nada com ninguém. E a gente pode sim ter momentos de solicitude, momentos em que a gente precisa se retirar, ficar sozinho durante um tempo, mas a gente não deve ter esse momento de solidão, de estarmos sozinhos. Tanto estarmos sem ninguém por perto, quanto estarmos com muita gente por perto, mas não se abrir, não ter uma pessoa para se abrir. Eu queria falar sobre a importância disso, a importância que teve para a minha vida e que eu gostaria que tivesse para a sua, caso você não tenha. Queria ler lá em Eclesiastes 4, 9 e 12. De 9 a 12. É um texto bem conhecido e que a gente geralmente lê pensando num casal, né? Mas eu não quero pensar num casal, até porque a Bíblia não diz isso pra gente. Ele fala de duas pessoas, né? É melhor haver dois do que um, porque se duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um só, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho, mas a corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Então eu vejo aqui nesse texto, ele vem falando desde o 9 a importância da gente ter alguém do nosso lado. Volto a dizer, não é ter alguém, um companheiro ou uma companheira, é ter alguém, é ter uma pessoa conosco. Aqui diz, se trabalharmos juntos, podemos ganhar mais. Se um cair, o outro levanta. Quantas vezes nós caímos em pensamentos que não deveríamos ter, caímos em não buscar a Deus porque estamos fracos, caímos de tantas maneiras em pecado mesmo, caímos de tantas maneiras, mas não falamos isso com o outro, não procuramos uma pessoa para compartilhar e ficamos caídos. Porque aqui diz, se a gente falar com o outro nos ajuda a nos levantar. E a gente não procura esse outro. Então, como que alguém pode nos ajudar? Se a gente não compartilha aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, aquilo que nos dá tristeza. Aqui fala de se esquentar, né? De estarmos juntos, unidos, se esquentando, se ajudando. E diz até do ataque. Se um receber o ataque, se o outro estiver sabendo desse ataque, sabendo dessa luta, dessa dificuldade que está passando, vão estar juntos. E aqui no final vem falando do cordão de 3 dobras. Onde a gente sabe que não é só eu e a minha amiga, não é só eu e a minha amiga, é eu, a minha amiga e o Senhor. Porque quando alguém te ouve, quando alguém dá ouvidos àquilo que você diz, quando você leva aquilo que entristece teu coração para alguém te ajudar em oração, ajudar uma palavra, num apoio, nós sabemos que a outra pessoa ela tem que estar levando essas cargas ao Senhor. E as duas juntas levando ao Senhor, que é quem vai solucionar os nossos problemas. Mas eu vejo aqui o quão é importante a gente falar. E eu queria também ler lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados.
A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então aqui diz de nós confessarmos os nossos pecados um ao outro, de nós compartilharmos um com o outro e seremos curados. O Senhor nos perdoará dos nossos pecados quando nós confessamos ao Senhor. Mas aqui fala de confessarmos uns aos outros, de dissermos aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós estamos tristes, aquilo que nos entristece, de compartilharmos, de termos essa pessoa para compartilhar algo. E quando a gente compartilha, a gente vive situações que eu já vivi. Alivia a dor que você está sentindo, a vergonha, né? Você ganha apoio da pessoa, você tira um peso sobre os seus ombros quando você abre a boca e põe para fora aquilo que estava dentro de você. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Mas como que a gente vai ser consolado se a gente não chorar? Se a gente não procurar um ombro amigo para chorar? A gente vai ficar sozinho, na solidão que eu estava falando. E na minha vida, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam. Às vezes, vou ser sincero para você, às vezes me dá vontade de ficar sozinha, dá vontade de não compartilhar, dá vontade de não dividir, dá vontade, mas esse não é o ensinamento do Senhor. A gente precisa dividir. Sabe por que a gente às vezes não quer dividir? Porque a gente quer ficar sofrendo os nossos problemas, as nossas angústias, sozinhas e criando várias coisas na nossa cabeça. Que a pessoa não vai nos ajudar, que a pessoa vai fazer fofoca, que isso, que aquilo. E a gente tem N coisas para colocar para não procurar alguém, para não falar com alguém. E talvez você esteja falando assim, Janaína, é muito fácil falar, mas quero ver encontrar essa pessoa sincera, uma pessoa que não seja fofoqueira, uma pessoa que não leve adiante os meus problemas, que não conte para ninguém, que realmente vai me ajudar, que realmente seja bênção na minha vida. Você, né? Você acha que é fácil encontrar essa pessoa? Você acha que Deus não tem essa pessoa para você? Você acha que Deus, ensinando na sua palavra que a gente precisa do outro, que a gente precisa se abrir, que a gente precisa estar junto, você acha que o Senhor não preparou essa pessoa para você? Ora, coloque diante de Deus. Eu tive uma experiência muito interessante, onde eu fui desafiada a compartilhar algo com uma pessoa, num trabalho que estava fazendo numa igreja. E eu orei e falei, Senhor, eu tenho que compartilhar algo da minha vida, algo íntimo meu. Eu vou orar e pedir que tu me mostre qual dessas pessoas eu devo compartilhar. E Deus me mostrou uma pessoa. Eu marquei com ela, ela veio até a minha casa. Ela era uma desconhecida. Eu conheci ela só dessas reuniões que eu ia. E quando ela chegou na minha casa, a gente entrou no meu quarto e nós começamos a conversar sobre vários assuntos. E eu me vi ali uma hora que eu precisava compartilhar com ela aquilo. Era um desafio que foi proposto para mim, como eu gostaria de propor para você. E eu comecei a conversar sobre vários assuntos e eu falava, Senhor, eu estou diante de uma pessoa que eu não conheço. Mas o Senhor falou para mim que era para eu aceitar esse desafio, que era para eu fazer, que isso ia ser bom para mim. E num certo momento na nossa conversa, né, eu resolvi me abrir, falar. E aí eu percebi que realmente era o certo que eu tinha feito. O Senhor veio, ela veio, né, com uma palavra do Senhor, onde veio falando, tá vendo, Janaína, era a pessoa certa. E se tornou-se uma grande amiga minha. E esse desafio eu lanço para você. Seja ouvido para alguém. Tem muita gente querendo ser ouvida. Seja ouvido, sem contar para os outros o que você escuta, simplesmente orando para essa pessoa, aconselhando segundo a palavra do Senhor, não segundo o que você acha ou o que você pensa, mas o que Deus pensa. E se abra também com alguém. Escolha alguém, ore a Deus e fala, Senhor, me mostra uma pessoa que eu possa me abrir, que eu possa conversar, que eu possa contar coisas de mim, para que o peso que está dentro de mim, para que coisas precisam ser curadas dentro de mim. Eu creio que Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque comigo foi assim e tem sido assim. Eu tenho tido pessoas para me ajudar, mas nem sempre é fácil a gente procurar. Então, por isso que eu te desafio a você deixar a vergonha de lado, a você se comunicar, de repente, até com essa pessoa que você já sabe que tem. Às vezes você sabe que tem um amigo, alguém que você sabe que pode contar, mas você não teve coragem até agora de ligar, de contar algumas coisas, de compartilhar. Eu te desafio a você fazer isso.
Faça isso. Mesmo nesse tempo de pandemia, como eu iniciei falando, nós temos uma ferramenta que é uma mensagem pelo WhatsApp, uma ligação pelo WhatsApp, tantas coisas, tantas maneiras, um e-mail que a gente pode se comunicar com alguém e conversar e desabafar e dividir as nossas cargas uns com os outros, levando ao Senhor. Que Deus te abençoe.